Você já teve a sensação de que algo parecia certo, mas depois descobriu que estava completamente enganado? O que você faria se percebesse que muitas das suas decisões podem estar sendo influenciadas pelo inimigo e não por Deus? A verdade é que, sem discernimento espiritual, você pode estar sendo enganado sem nem perceber. E hoje, vamos falar sobre como identificar esses enganos e fortalecer sua caminhada com Deus. Antes de continuar, comente aqui. Você já passou por uma situação onde achou que algo vinha de Deus, mas depois descobriu que era um engano? E fique comigo até o final, porque no último ponto eu vou revelar um dos maiores erros que os cristãos cometem sem perceber e que pode estar te afastando de Deus agora mesmo. Mas antes precisamos saber o que é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é apenas saber diferenciar o bem do mal, é saber diferenciar o que é de Deus e o que apenas parece ser de Deus. Em Hebreus 5,14 está escrito: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Imagine um policial treinado para identificar dinheiro falso. Ele não estuda todas as falsificações existentes. Em vez disso, ele passa horas analisando a cédula verdadeira. Quanto mais ele conhece a verdade, mais fácil se torna identificar a mentira. Com o discernimento espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você conhece a palavra de Deus e anda em comunhão com o Espírito Santo, mais fácil será identificar enganos espirituais. Mas se discernimento é tão importante, por que tantas pessoas ainda caem no erro? A resposta está no perigo das aparências. O perigo das aparências. E se eu te dissesse que o maior truque do inimigo é fazer algo parecer verdadeiro? Em 2 Coríntios 11,14, o texto sagrado diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Pense na história de Eva no jardim do Éden. Satanás não apareceu para ela com chifres e tridente. Ele veio na forma de uma serpente, com palavras doces e um argumento aparentemente lógico. Ele distorceu a verdade para enganá-la. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Se o inimigo trabalha disfarçado, como podemos ter certeza do que é verdade e do que é engano? A resposta está na Bíblia. E agora vou te mostrar 3 testes infalíveis para saber se algo vem realmente de Deus. Como saber se algo vem de Deus? Quantas vezes você já se perguntou: isso é realmente de Deus ou é apenas algo que parece certo? O diabo não precisa te empurrar para o inferno de uma vez. Ele só precisa te tirar um pouco do caminho certo e pouco a pouco você já está longe da vontade de Deus. Mas como podemos saber com certeza se algo vem de Deus? Vou te mostrar 3 testes infalíveis que podem te livrar de muitos enganos espirituais. Teste 1. O teste da Palavra de Deus. A primeira pergunta que você deve se fazer é: isso está alinhado com a Bíblia? No livro do profeta Isaías 8,20 está escrito: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz. Imagine alguém dizendo: Deus me revelou que não preciso mais perdoar aquela pessoa que me machucou. Mas espere, a Bíblia nos ensina o contrário. Mateus 6, 10, 4 a 15. Se algo contradiz a palavra de Deus, pode parecer bonito, pode ser aceito pela sociedade, pode até vir de alguém influente, mas não vem de Deus. Teste 2. O teste do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso guia e conselheiro. Quando algo não vem de Deus, muitas vezes sentimos um incômodo no coração. No Evangelho de João 16,13, está escrito: mas,
Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Se algo parece bom, mas no fundo você sente um peso, uma inquietação, preste atenção. Pode ser um aviso de Deus. Quantas pessoas já entraram em um relacionamento porque parecia certo, mas ignoraram os sinais de alerta do Espírito Santo? O tempo passou e depois perceberam que estavam em um grande laço. Teste 3. O teste dos frutos. Em Mateus 7,16, o texto diz que vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. O tempo revela o que as palavras tentam esconder. Uma árvore pode parecer saudável por fora, mas se os frutos são ruins, algo está errado com a raiz. Quantas pessoas já foram enganadas por falsos profetas que falavam bonito, mas no fim geraram destruição na vida de muitos? Agora que você já sabe como discernir o que vem de Deus, a pergunta é: será que você já caiu em algum engano sem perceber? Os próximos sinais podem revelar a verdade. Sinais de que você está sendo enganado. Se você estivesse sendo enganado espiritualmente agora, você saberia? O inimigo não vem com um aviso dizendo: estou te enganando. Ele vem com distrações, sutilezas e mentiras bem disfarçadas. Aqui estão 3 sinais perigosos de que você pode estar caindo em um engano espiritual. Sinal 1. Afastamento sutil de Deus. No livro de Apocalipse 2,4 está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O afastamento de Deus raramente acontece de uma vez. Primeiro você para de orar tanto, depois falta um culto, depois a Bíblia fica empoeirada, e quando percebe, já está longe. Muitas vezes não são os pecados escandalosos que te afastam, mas as distrações diárias, redes sociais, trabalho excessivo, entretenimento sem limite. Sinal 2. Confusão espiritual, na carta de Paulo, em 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se você está sempre em dúvida sobre a vontade de Deus, mudando de opinião a cada momento e sem paz no coração, cuidado. Muitas pessoas dizem: Deus me disse isso, mas amanhã já mudaram completamente de ideia. Deus não é volúvel, Ele é firme. Sinal 3. Justificação do pecado. Em Isaías 5:20 está escrito: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Um dos maiores sinais de engano espiritual é quando começamos a justificar nossos erros, ao invés de nos arrependermos. Hoje, muitos aceitam práticas que a Bíblia condena porque todo mundo faz, mas a verdade de Deus não muda com o tempo. Se você identificou algum desses sinais na sua vida, não se desespere. Agora vamos ver como fortalecer seu discernimento e sair desse ciclo. Como desenvolver um discernimento espiritual forte? Discernimento não é algo que você tem ou não tem, é algo que você desenvolve. Vou te mostrar 3 passos poderosos para aumentar seu discernimento espiritual. Passo 1. Ore por sabedoria. Nossa referência está em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente. Veja o exemplo de Salomão. Salomão não pediu riqueza ou fama, ele pediu sabedoria, e por isso Deus lhe deu muito mais do que ele imaginava. Passo 2. Medite na palavra de Deus. No livro Salmo 119:105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitos dizem: Deus falou comigo, mas nunca leem a Bíblia. Como saberão se a voz que ouviram é realmente dele? Passo 3. Permaneça em comunhão com Deus. No Evangelho de João 15:5 está escrito: sem mim nada podeis fazer. Se até Jesus tirava tempo para estar a sós com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. O engano espiritual é real,
mas Deus te dá as ferramentas para discernir a verdade. Agora me diga, qual desses sinais você já percebeu na sua vida? Comente aqui embaixo. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.